Olá pessoal, nesse exercício nós temos um elétron sendo lançado por um canhão de elétrons com uma certa velocidade e ele vai se aproximar aqui de uma região onde existem dois elétrons fixos. E o exercício fala que esse elétron ele vai atingir a velocidade nula no momento que ele atinge esse ponto médio. No momento que ele atinge o ponto médio entre os elétrons fixos. E ele quer que a gente encontre o valor da velocidade de lançamento desse elétron. Ele quer que a gente defina o valor dessa velocidade inicial. Então, pessoal, nesse exercício, como nós temos aqui, como a questão está falando sobre velocidades, e nós sabemos aqui também pelo enunciado que a interação, as forças que vão estar agindo nesse elétron que se move são somente as forças elétricas, no caso vão ser forças repulsivas, né? Porque todos os elétrons aqui, todas as cargas aqui são elétrons, têm o mesmo sinal. Como a gente sabe essas condições, o caminho para a gente chegar na resposta desse exercício seria nós lembrarmos do teorema da energia cinética. O teorema da energia cinética fala para a gente que o trabalho total, ou a soma dos trabalhos de todas as forças que estão agindo em um determinado corpo, é igual à variação da energia cinética que esse corpo está sofrendo. Como esse elétron em movimento ele está sob influência apenas das forças elétricas, esse trabalho total seria o trabalho que as forças elétricas estão gerando nele. E variação de energia cinética seria a energia cinética final, na hora que ele chega aqui no ponto médio entre as cargas fixas, menos a energia cinética inicial. O trabalho da força elétrica ele é definido como sendo o produto da carga que está se movimentando, no caso o elétron, vezes a diferença de potencial na região que ele se movimenta. Isso daqui é igual à variação da energia cinética. Energia cinética é o produto massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Como a velocidade final aqui do elétron é zero, nós podemos considerar que a energia cinética final dele é nula. Então, aqui do lado direito da nossa igualdade, nós ficaríamos com a expressão menos m velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Então, com essa expressão, com esse desenvolvimento, a gente já fez aparecer a incógnita que o exercício está querendo que a gente encontre. Agora, o elétron ele vai estar se movimentando em uma região que vai existir uma certa DDP, uma certa diferença de potencial, e essa DDPU seria a diferença entre o potencial no início menos o potencial elétrico no final, na região final. Isso daqui é igual a menos mv0 quadrado sobre 2. Então, nós precisamos definir os potenciais elétricos na região inicial e na região final, no ponto inicial e no ponto final desse movimento. E para isso, nós precisamos saber qual é a distância entre esse ponto, entre essa posição inicial e cada um dos elétrons fixos. Vou chamar aqui essa distância de x. Olhando na figura, nós teríamos aqui na parte de cima, por exemplo, um triângulo retângulo. Nós sabemos dois catetos e a gente consegue encontrar a hipotenusa fazendo um Pitágoras. Então, x ao quadrado seria 2 ao quadrado mais 2 raiz de 3 ao quadrado. Então, essa hipotenusa vai ficar 4 mais 4 vezes 3, raiz de 3 ao quadrado é 3. 4 vezes 3 dá 12, mais 4, 16. Raiz de 16 seria 4 centímetros.
Então aqui, para facilitar talvez um pouco nossas contas, para a gente não ficar substituindo muitos números muitas vezes, eu vou chamar essa distância aqui dos elétrons fixos até o ponto final, eu vou chamar de D. Essa distância vai ser D. E essa distância do ponto inicial até os elétrons fixos, que vale 4 centímetros, é exatamente o dobro, né, dessa distância do elétron fixo até o ponto final. Então, eu vou chamar aqui de 2D. Então, vai ficar 2D. Então, como que nós vamos calcular o potencial elétrico no ponto inicial e no ponto final? Nós vamos observar a influência que os elétrons fixos estão criando nesse ponto inicial. Eles que estão gerando um potencial elétrico nesse ponto que vai influenciar no elétron que se movimenta. Então, o potencial elétrico gerado por cargas pontiformes seria o produto K vezes o valor da carga, que está gerando aquele potencial, dividido pela distância até o ponto analisado. Então, nós temos 2 elétrons gerando influência no ponto inicial. Então, eu tenho que usar a expressão de potencial elétrico. Deixa eu colocar aqui a expressão de potencial elétrico aqui em evidência. Então, o potencial elétrico que esse elétron de cima está gerando aqui no ponto inicial seria Kq pela distância até o ponto inicial, que é 2D. Mas o outro elétron de baixo também está gerando uma influência aqui no ponto inicial, e o potencial elétrico seria K, o potencial elétrico que ele está gerando seria K, o valor da carga desse elétron, dividido pela distância até aquele ponto inicial, que é 2D. Então, o potencial no início, como essas duas frações são iguais, vai ficar 2, tem o mesmo denominador, eu somo em cima, vai ficar 2kq sobre 2D. Posso simplificar o 2 em cima e embaixo. Potencial no início seria simplesmente kq sobre D. O enunciado trouxe para a gente os valores da constante K, o valor da carga do elétron, o valor, os valores das distâncias, nós sabemos também, mas a gente vai deixar para substituir por último. Precisamos agora descobrir o potencial final, no ponto médio entre os elétrons fixos. Esses 2 elétrons fixos vão estar gerando uma influência aqui nesse ponto final, vão estar gerando um potencial aqui nesse ponto final, que pode ser calculado como sendo K, o valor da carga de um dos elétrons fixos, sobre a distância até esse ponto final, que a gente chamou aqui somente de D, sobre D. O outro elétron de baixo também vai gerar um potencial no ponto final, então vai ficar kq sobre D. Então, esse potencial elétrico no ponto final seria 2kq sobre D. Potencial elétrico no ponto final. Com essas duas expressões, a gente já consegue definir a diferença de potencial, fazendo VI, que é kq sobre D, menos o VF, que é 2kq sobre D. Isso aqui tem que dar menos mv0² sobre 2, só continuando a expressão. Fazendo agora a subtração dentro do parênteses, nós temos aqui 1kq sobre D menos 2kq sobre D. Vai dar menos 1 menos 2, vai dar menos 1, ou só menos kq sobre D. Isso daqui é menos mv0² sobre 2. Essa carga Qzinho é a carga do elétron que está se movimentando. Porém, os elétrons fixos têm a mesma carga. Então, eu poderia chamar esse Qzinho também de Qzão, não tem problema nenhum. E aí, se eu chamo esse Qzinho de Qzão, vai ficar Qzão vezes Qzão.
vai ficar Qzão ao quadrado. Vai ficar, então, essa expressão simplificada, menos K, Qzão ao quadrado, sobre D. Isso daqui é menos M V0 ao quadrado sobre 2. A gente multiplica os dois lados por menos 1. A gente pode cancelar esse sinal de menos. Agora nós temos a constante, agora a gente pode substituir os valores. A constante eletrostática vale 9 vezes 10 elevado a 9. Ele deu também o valor das cargas dos elétrons, que é menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Porém, como essa carga dos elétrons está elevado ao quadrado, qualquer número negativo ao quadrado acaba ficando positivo, então eu nem vou me preocupar em colocar o sinal de menos. Vai ficar desse jeito. Tudo isso sobre a distância D. O D nosso seria 2 centímetros. Nós precisamos colocar tudo no sistema internacional, a constante aqui está em metros, então nós precisamos colocar esses centímetros para metros. Então, esse D valendo 2 centímetros, nós poderíamos dividir por 100 ou multiplicar por 10 a menos 2. Dividir por 100 é o mesmo que multiplicar por 10 a menos 2. Então, é 2 vezes 10 elevado a menos 2 metros. A massa do elétron ele deu para a gente que é 9 vezes 10 elevado a menos 31. A velocidade nós queremos encontrar sobre 2. Então, nós podemos já simplificar o 9 dos dois lados e esse 2 dos dois lados. Esse 10 a menos 2 eu vou jogar ele para cima, vou passar ele multiplicando na parte de cima da fração, e aí eu mudo o sinal do expoente. Ao mudar o sinal do expoente, vai ficar 10 elevado a 9 vezes 10 ao quadrado. Então, vai ficar 10 elevado a 11. Esse parênteses aqui a gente nem vai resolver ainda. Nós vamos deixar a carga do elétron ao quadrado aqui quietinha. O 10 a menos 31, que está multiplicando a velocidade, eu vou passar dividindo. Passo embaixo aqui, 10 a menos 31. Isso aqui é igual a velocidade ao quadrado. 10 a menos 31, se a gente passa ele para cima, passa para o numerador da fração, ele se torna positivo, então ficaria 10 elevado a 11 vezes 10 elevado a 31. A gente iria somar os expoentes, ficaria 10 elevado a 42. 1,6 vezes 10 a menos 19 quadrado, igual a V0. O V0 está ao quadrado, nós já podemos jogar a raiz quadrada. Nós temos um produto aqui de dois termos. Então, 10 elevado a 42 ao quadrado, a raiz quadrada dele vai ser, é só a gente pegar o valor do expoente e dividir aqui pelo índice da raiz. 42 por 2 vai dar 10 elevado a 21. E esse termo que a gente deixou entre parênteses ao quadrado é como se a gente pudesse cancelar o ao quadrado com a raiz. Então, ele fica simplesmente 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso daqui é o V0. Somando os expoentes aqui com a base 10, vai ficar, nós temos que a velocidade inicial é 1,6, 21 com menos 19 vai dar 10 elevado ao quadrado. Então, a velocidade inicial, para a gente chegar nas alternativas, eu vou tirar a potência de 10, vai ficar 160 metros por segundo. Essa aqui seria a resposta desse exercício. Ficaríamos com a alternativa A.